Bom dia, thanks God every day dessa terça-feira. Bom dia, Nilva, bom dia. Começando aqui falando das coisas que realmente importam, né? Falando das coisas do alto. Bom dia, Thelma, bom te ver por aqui também, minha amiga. Essa semana vamos falar sobre, sempre na segunda-feira a gente tem falado sobre emagrecimento, né? Então ontem eu falei sobre emagrecimento à luz da palavra de Deus. O que é que Deus tem para nós em relação a emagrecimento, a saúde do corpo, né? Toda segunda-feira. E hoje, até sexta-feira, nós vamos falar sobre um assunto que tem tocado muito no meu coração, que são os bloqueios, só que de uma forma diferente. Nós vamos ver o bloqueio, o que que o bloqueio pode fazer ou tem feito em nossa vida contra a vontade perfeita de Deus. E hoje vamos falar de espiritualidade. Então, o que que tem a ver com de bloqueio com a espiritualidade? Tá, André, eu sou uma pessoa que vou à igreja, que tem minha relação com Deus, eu tenho a minha espiritualidade, eu tenho a minha fé. E onde que o bloqueio entra nisso? Essa vai ser a nossa conversa de hoje, né? Então, vamos lá nos inspirar em Mateus capítulo 5, versículo 23 e seguintes. Então vamos lá, com óculos aqui, né? Que às vezes eu penso que eu não preciso, mas eu preciso. Capítulo 5, versículo 23. Portanto, Jesus está falando aqui, né? Se trouxeres a tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilie-te com teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. Entre em acordo rapidamente com teu adversário enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Bom dia, Soli. Então, olha só, interessante essa palavra, porque nós temos uma pressa, às vezes, em parecer pessoas de Deus, né? A gente tem uma necessidade, às vezes, de mostrar que nós somos ou crentes, ou espirituais, ou católicos, ou logo mostrar que nós temos uma fé, que nós não somos uma pessoa como qualquer um outro, né? E às vezes nós temos pressa em mostrar isso, e aqui a palavra é tão clara, quando ela diz, às vezes você está com pressa demais, querendo vir trazer sua oferta. Quem é que traz uma oferta, né? Traz uma oferta quem está num templo, traz uma oferta quem está ali praticando a espiritualidade ou a religiosidade, né? Mas Jesus chama a atenção justamente dessa pessoa que está ali provavelmente num templo levando a oferta. Ele diz, se você está trazendo a sua oferta, mas tem alguma questão para ser resolvida, vai lá resolver primeiro, depois você volta, né? Então ele mexe na ordem das coisas, ele mexe na ordem, porque o que seria mais comum, inclusive naquele tempo e ainda hoje, né? O mais comum é nós praticarmos a religião ou nós praticarmos, né, as regras, né, aquilo que nós acreditamos e que nós participamos, né? Bom dia, Lídia, bom dia, que está chegando aí. E na verdade o que Deus quer é uma outra coisa. É muito interessante, quando eu falo assim religiosidade, né? Hoje nós vamos comparar um pouco esses dois termos, né? Religiosidade e espiritualidade. E às vezes nós olhamos a religiosidade, nós estamos tão acostumados a sermos, né, para termos práticas religiosas, que nós esquecemos que existe algo por trás disso, existe algo muito maior. E é isso que nós vamos trazer aqui à tona, né? Hoje eu confesso para vocês que, preparando aqui o que nós íamos conversar, eu até me emocionei assim diante de Deus, porque eu vejo tantas pessoas, eu mesma, né, já fui assim, e se a gente não vigiar, a gente volta a ser assim. Eu já fui tão superficial na presença do Senhor, tão superficial, tão de ritos, né? Não que o rito não seja correto, né? Até hoje eu tenho, né, o meu ritual, né? Inclusive toda manhã eu tenho o milagre da manhã, que é um ritual que eu faço, um momento que eu faço com Deus. Mas o rito é importante para dar uma direção para nós, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer outra coisa muito mais profunda. Deus quer, na verdade, nosso coração, né? Aquela parábola naquela parte lá que fala na Bíblia lá do jovem rico é muito mal interpretada, né? Bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. Porque a questão do jovem rico é mal interpretada porque todo mundo pensa que Jesus quer o dinheiro, que quer que todo mundo viva na pobreza, né? Bom dia, Ivânia. E na verdade tem nada disso. O que o Senhor quis e quer até hoje não é o nosso dinheiro. Ele não quer que nós estejamos na pobreza, muito pelo contrário. Apocalipse, a gente lê Apocalipse, a gente vê que o trono de Deus é revestido, né? Tem ouro nas ruas da Nova Jerusalém. Então, na verdade, riqueza material
também vem de Deus, também vem de Deus. Mas então por que Deus falou, Jesus falou com o jovem rico daquela forma, né? O jovem rico queria seguir Jesus e Jesus fez de um jeito que ele não conseguiu seguir, né? E aí o que o jovem rico era? Ele era um religioso, ele praticava tudo, ele era hora top. Né? Então, por exemplo, de repente a gente imagina, com certeza ele pagava um bom dízimo, né? Ele dava boas ofertas, era uma pessoa boa na sociedade, nós encontramos os montes, né? Ainda hoje, mas Jesus, ele quis mais. E Jesus pediu tanto que ele não deu conta. Então Jesus não quer o meu dízimo nem o seu dízimo. Jesus também não quis o dízimo dele. Jesus quis tudo. Jesus quis o coração, né? Então quando Deus nos chama para seguir, quando Deus nos chama para essas águas profundas, eu tenho falado muito aqui sobre águas profundas, porque eu não sei você, mas a minha vida inteira, eu estive na presença de Deus em águas rasas. E o que é estar em águas rasas na presença de Deus? Ei, Su, bom dia, Anne. Estar em águas rasas é naquele lugar que eu estou, que eu tenho o controle. Águas rasas. E como é que é ir águas profundas? É quando eu perco totalmente o controle, quando quem tem o controle da minha vida é o Senhor. E é isso que Ele quer para nós. Aí você fala, André, é muito bom, mas onde é que o bloqueio entra nisso, né? Eu já contei aqui, talvez, não sei se você já ouviu, eu fui liberta de vários, eu fui curada, né, de vários bloqueios emocionais que eu tinha, por isso que eu insisto tanto nisso, porque eu sei o que é uma vida com bloqueios e uma vida sem bloqueios, ou sem a maioria dos bloqueios, que eu já perdi bastante, né, mas eu tenho muitos para resolver ainda. E eu tinha uma pendência com Deus, eu não tenho vergonha de falar, porque eu falei com Deus, né? Eu falei com Deus, eu tratei com Ele, por isso Ele já resolveu, por isso eu posso contar pra você, e eu não tenho vergonha. Eu não conseguia colocar Deus antes das minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, e minha vida sempre foi essas meninas, né? E são todas adultas, a caçula tá com 22 anos, então já são adultas. Mas meu amor de mãe, né? Bem propício falar sobre isso essa semana, que nós estamos aí nas vésperas do Dia das Mães, né? Bom dia, Anne. E eu tenho, né, um amor tão grande, tão maluco por essas meninas, né? Minha vida inteira eu dediquei a elas, e eu não conseguia colocar Deus acima das minhas filhas. Então Deus estava acima de tudo, menos das minhas filhas. E eu não conseguia entender por que eu tinha esse sentimento. Então, assim, se Deus pedisse, como pediu para Abraão um filho, né? Deus levou, assim, tipo, uma vida para entregar um filho para Abraão. Quando Abraão tem um filho, ele pede. Me dá, sacrifica para mim. Se Deus fizer um negócio desse comigo, eu falo, Deus, nossa amizade acaba aqui, tá tudo certo até o momento, né? Mas agora acabou, não tem mais o que fazer aqui, né? Eu vou embora e tchau. Então eu tinha essa dificuldade e isso me incomodava. Eu tô rindo aqui porque tá resolvido, mas era uma coisa que me dava angústia e eu sempre ia na presença de Deus. Eu amo aquela passagem que fala que quem procura acha, né? Quando você põe uma fraqueza sua diante de Deus, Ele tem interesse em resolver essa fraqueza. E eu coloquei essa fraqueza muitas vezes. Falei, Deus, eu não consigo te amar acima das minhas filhas. Eu não consigo. Elas estão acima de tudo e eu quero organizar isso. Eu não tinha nem noção onde é que estava o problema, gente. De verdade, eu não conseguia entender onde é que estava o problema. E um dia o Senhor resolveu uma questão na minha vida e de repente eu vi que isso se organizou. E eu falei, mas o que aconteceu, né? Na verdade, tinha um bloqueio. O bloqueio que eu tinha, que me fazia ter esse amor na ordem errada, não é errado amar, mas eu tava com um amor desorganizado, um amor disfuncional, um amor acima de tudo, né? E era o bloqueio de culpa, que vinha de uma experiência lá do passado, uma coisa que Deus me trouxe à tona muito, uma história de quando eu tinha lá uns 6 anos de idade, e eu criei ali, eu ganhei ali, né, um bloqueio de culpa. E eu sentia tanta culpa em relação às minhas filhas, então na verdade não era amor, eu continuo amando muito, muito, total, né? Minhas filhas são prioridades na minha vida, mas eu me organizei quando eu parei de ter culpa. Então tudo que eu fazia para as minhas filhas, eu achava que era insuficiente. Eu estava sempre devendo às minhas filhas. Então é aí que estava o que não era funcional, o que não estava correto. E aí quando eu me curei da cura, quando Deus curou o meu coração, o Senhor curou meu coração, aí Sara, bom dia. Quando Deus curou meu coração em relação à culpa, que era um bloqueio lá da minha infância, eu automaticamente organizei. E hoje eu posso dizer pra vocês que eu amo a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima da minha vida, da vida delas, de qualquer coisa. Já entreguei tudo pro Senhor. Então como que eu consegui fazer isso? Não fui eu que consegui fazer, é porque o bloqueio me tirava, o bloqueio me afastava da verdadeira espiritualidade. Então, religiosidade, nós vamos colocar aqui como as práticas religiosas, os rituais. E se você faz, tá tudo certo, eu também tenho algumas. Mas não é isso que Deus quer. As práticas religiosas, elas servem para eu me conectar
frequentar uma comunidade e para eu me sentir bem. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer as práticas, Deus quer o coração. E tem aquela conversa, né? E aquela conversa que tá lá no Evangelho, onde a samaritana pergunta, uns falam que tem que adorar aqui, outros falam que tem que adorar em Jerusalém, mas eu tô um pouco confusa, onde é que nós precisamos, onde é que é certo então adorar? E naquela época tinha regra, tinha religião que dizia que tinha que ir até Jerusalém para adorar. E aí Jesus falou, né? Jesus falou, nem aqui e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então o que é adorar Deus em espírito e verdade? É viver a verdadeira espiritualidade. Deus não te pede dízimo, Deus não te pede horas de oração, Deus não te pede frequência na igreja, Deus não te pede nada. Deus só te pede seu coração. André, é errado então? E não é errado, a gente vai, mas não é isso que Deus está te pedindo, né? O que o Senhor Jesus pede para mim e para você é o nosso coração, em espírito e em verdade. E todas as vezes que nós temos um bloqueio, agora eu vou chamar a atenção aqui de quem já me segue há muito tempo e tá aí com os bloqueios de estimação, né? Se você tem um bloqueio de estimação, é ele que Jesus está te pedindo hoje, né? Então tem situações que eu conheço, por exemplo, de pessoas que foram abusadas, né? Abuso sexual na infância, que eu não vivi, mas eu consigo entender, eu tenho compaixão com essas pessoas que passaram, né? E tem pessoas que têm essa situação para ser resolvida, mas é uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que ela evita o tempo todo tocar nisso. Eu posso comparar isso aqui com a dor de Abraão entregando Isaac para sacrifício, né? Que no final, quem não conhece a história, não matou o menino, não matou Isaac. Então Deus não te pede uma coisa além do que você dá conta. Quando ele te pede um bloqueio, é que ele sabe que ele vai resolver com você. Ele sabe o que você vai sentir depois. Eu tinha um bloqueio muito forte de rejeição, né? Era uma dor que eu tinha, mas foi tão leve quando eu fui com Jesus e voltei no útero e resolvi essas questões. Então quando ele te pede o seu filho, como pediu para Abraão, ou quando ele te pede o seu bloqueio, não é porque ele quer te sacanear, não é que ele quer te fazer sofrer, não é que ele quer que você sofra tudo de novo, não é isso. Nós estamos falando de um Deus amoroso, é um Deus que te ama acima de qualquer coisa. Ele quer isso porque ele está vendo tanto que você está sofrendo, então ele quer resolver todos os nossos bloqueios, porque o Senhor, ele conhece o que é uma vida com bloqueio e uma vida sem bloqueio. E ou sem bloqueio, eu acho que é muito, mas com menos bloqueio, vamos dizer assim, né? Então quando ele quer na verdade que você entregue isso para ele, porque ele quer ver você nascer de novo. Jesus falou com Nicodemos, né? Ah, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, né? Então quando é que nós, nesse tempo nosso aqui, quando é que nós nascemos de novo? André, eu já recebendo o Espírito Santo, tá? Isso aí é o nascimento espiritual. Mas e o emocional? Nós somos 3 esferas. Nós somos corpo, e alma e espírito. E eu conheço muita gente bacana que tá querendo nascer só no espírito. E glória a Deus, é bom também nascer no espírito, mas só que não é completo. Deus é um Deus de completude. Ele quer fazer em todas as áreas. Então tem pessoas que fazem mó loucura no corpo e cuida do espírito. Tem gente que cuida do espírito e cuida do corpo, mas não quer cuidar da alma, não quer cuidar das emoções. E aqui eu tô aqui para te dizer que Deus é um Deus de completude. Deus é um Deus que faz tudo. Ele não nos fez corpo e alma e espírito pra gente penar tanto numa área. Não, ele quer nos dar a vida plena em todas as áreas. E os bloqueios, eles não estão no espírito. No espírito estão outras questões que a gente precisa resolver. Sim, a gente tem que entregar a vida para Jesus, a gente tem que receber o batismo no Espírito Santo, tudo isso é verdade. Mas o que eu estou falando aqui? Que nós precisamos resolver a alma. E as emoções está aí dentro da alma, né? Então, para nós adorarmos a Deus em espírito e verdade, essa verdade aí, ela vem quando eu estou livre, quando o meu coração está livre. Mas quando eu ainda estou com o coração ainda sujo, o que é um coração sujo? A Bíblia fala do coração de uma forma positiva em quase sempre. Mas tem essa passagem que fala que o coração é enganoso, né? Uma passagem. Mas o que é o coração enganoso? É quando eu permito que as emoções elas vão ficando e eu não resolvo as emoções. E de vez em quando me vem, sabe aquela raivinha, sabe aquela chateaçãozinha que vem, você fala, isso aqui é só uma raivinha. Não, se veio essa pontinha, você tá vendo só a pontinha do iceberg. E ali numa raivinha existe muitas vezes um ódio muito bem escondido ali dentro, né? Quem é que tendo sido abusado na infância não guardaria um ódio ali até ser tratado, até o momento de ser tratado, né? Quem ali viu, por exemplo, tem umas histórias bem assim, fortes, assim, tipo de
filho que viu alguém matando o pai, né? Ou então filho, tem uma história que uma menina me contou outro dia, que ela lembrou, numa dessas nossas conversas, lembrou de o pai sendo humilhado. Ela era uma criança pequena, ela grudou nas pernas do pai, era tipo 5 anos de idade. E ela lembra da humilhação do pai na questão financeira. Então o pai estava fazendo um negócio, estava perdendo dinheiro, o pai empobreceu por conta desse negócio, e a pessoa, o que seria quem estava com o dinheiro na mão lá, ou quem tinha feito alguma coisa, estava xingando, humilhando o pai numa feira pública, assim, aberta, e a menina agarrada nas pernas do pai, e guardou essa história. Olha só que coisa louca, né? Sabe o que essa criança sentiu? Então, se não é tratado, essa criança traz ou uma humilhação, ou esse constrangimento vira uma dor muito grande no coração, e isso é que engana o coração. Então, muitas vezes, e eu tenho visto isso, né? Pessoas às vezes pensam que está falando em nome de Deus, às vezes traz até uma profecia, assim, entre aspas, né? Traz uma palavra da parte de Deus para alguém, então é uma pessoa que está esforçando para ser espiritual, mas na verdade aquilo que ela está trazendo, aquela palavra que ela está trazendo, é uma palavra enraizada nas suas emoções não curadas. Então a gente confunde tudo. Quando nossas emoções estão curadas, a gente confunde tudo, a gente confunde inclusive o relacionamento com Deus. Então, rancor, raiva, ódio e amargura. Rancor, raiva, ódio e amargura são questões que vêm, na maioria das vezes, de bloqueios emocionais. Coisas que aconteceram e que vão criando raiz no nosso coração. E se nós não arrancamos essa planta pela raiz, e onde é que é a raiz? A raiz está na infância. Não, André, mas na verdade o que aconteceu foi porque eu tive um namorado, ele me traiu, então eu engravidei, ele me abandonou. Uma história de adolescente ou de juventude, ou de fase adulta. É o que as pessoas mais confundem. Mas na verdade essa história, ela só está reportando a dor da infância. Pode buscar que você tem uma dor lá na infância, quando você está sofrendo e pensa que foi uma traição de agora, alguma coisa que aconteceu de agora, da fase adulta, você pode buscar que você vai encontrar. Essa história está enraizada bem lá atrás, lá mesmo no seu passado, lá na sua infância. A grande maioria, sim, quase todos os bloqueios, eles estão na infância. E quando é que não está na infância? Quando acontece alguma coisa que aconteceu um forte impacto emocional muito grande. Por exemplo, fase adulta, alguém vê matando um irmão, ou então a pessoa esteve na guerra, viu muita gente morrendo. Então, alguma questão assim que é um forte impacto emocional, que dá aquele trauma mesmo, aquilo ali nasceu, aquele bloqueio pode nascer naquele momento, fase adulta. Mas na maioria das vezes ela vem lá de trás mesmo na infância. Então nós precisamos voltar e cuidar dessa criança, curar essa criança, para nos relacionar com Deus. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e verdade. O que Deus quer de mim, de você, não é uma boa prática religiosa. Apesar de que isso também é legal. Mas não é isso que Deus quer de nós. O que Ele quer de nós, na verdade, é um coração que se conecta diretamente com o Senhor. E como é que eu consigo isso, André? É muito interessante. Porque eu falo, às vezes eu sei que às vezes alguém estranha fala assim, Deus me falou, né? Deus me falou tal coisa. Eu falo, como é que Deus fala? Que loucura é essa de Deus falar? Deus fala com todo mundo. O negócio não é se Deus fala, o negócio é se você está ouvindo, né? Deus fala com todo mundo. Inclusive, por exemplo, eu moro em Goiânia hoje e eu tô aqui há 12 anos, né? Não, 10 anos, tá fazendo agora essa semana, 10 anos, né? Dia 5, depois de amanhã, completa 5 anos, 10 anos que eu estou aqui. Bom dia, todo mundo tá chegando, bom dia, Ivone. Tem 10 anos que eu estou aqui em Goiânia. E bom dia atrasado, vai estar em tempo ainda. E 10 anos atrás, eu estava desconectada, eu estava numa situação afastada de Deus, assim, mas eu tinha minha prática religiosa, né? Mas eu não estava, espiritualmente, eu não estava como eu estou hoje, né? Então, muitas coisas mudaram depois que eu vim para Goiânia. 10 anos tá fazendo. E lá, Deus falou comigo que era pra vir pra Goiânia. Eu vim pra Goiânia porque Deus falou comigo que era pra vir. E eu estava em pecado, eu tava lá, tava toda afastada do Senhor, e Deus falou. Então, o que eu trago? Por que eu falo isso com você? Porque Deus fala com todos os seus filhos. Eu era filha, sempre fui, já era filha de Deus, a gente tinha aceitado Jesus, eu era filha, mas eu estava totalmente afastada, vivendo no mundão. Mas ali na minha prática religiosa, daquele momentinho de oração de manhã, Deus me falou e eu ouvi. Então, o que faz a gente ouvir a Deus não é porque eu não sou pecadora, porque todos nós somos. Não é porque eu sou mais especial para Deus que todos nós somos. Não é nada disso. Na verdade, Deus fala com todos os seus filhos. Mas quando eu estou com meu coração enganoso, eu confundo a voz de Deus.
Então tudo que Deus mais quer é direcionar a minha vida e a sua. É falar, hoje é dia 3, hoje é terça-feira, 3 de maio de 2022, hoje, esse dia de hoje, Deus quer direcionar a minha vida e a sua. Imagina que bacana, tudo que eu fizer hoje direcionado por Deus. Seria top, né? Isso que Deus quer. Eu falo seria porque a gente não consegue ficar 100% nessa conexão, né? Mas seria muito bacana. Mas Deus pode sim, através do Espírito Santo de Deus, Ele pode me direcionar em quase tudo. Então o que vai fazer a diferença? Se eu estou nessa conexão tão perfeita que Deus tem a direção da minha vida e onde eu estou tentando, eu tenho as práticas religiosas, eu tento ser boa, eu estou me esforçando, mas Deus não está direcionando a minha vida. O que vai fazer a diferença entre uma coisa e outra é essa conexão. É a minha espiritualidade em espírito e em verdade. Se eu vivo em espírito e em verdade, o Espírito Santo de Deus direciona a minha vida. E é isso que Ele quer. Ele quer relacionamento. E os nossos bloqueios, eles cortam essa conexão. Por quê? Porque o coração está enganoso. Quando eu vivo nos bloqueios emocionais e não estou cuidando disso, então eu vivo nas minhas dores. E quando eu estou nas minhas dores, eu não consigo desfrutar do amor, da presença e da intimidade com Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que isso é tudo o que Ele deseja para hoje e para esse tempo. Obrigada pela sua companhia. Thanks God Everyday. Volta amanhã falando ainda de bloqueios em uma outra área da nossa vida. Deus te abençoe.